Eu vi você falando algumas vezes que o racismo ele é aprendido e ele tem que ser desaprendido. Me explica um pouquinho sobre esse conceito do racismo aprendido. Então, se a gente, esse é um ponto importante. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro como é que se configurou historicamente essa nossa cultura. Então, o gênero foi principalmente, e o racismo, eles surgem num determinado momento muito de mãos dadas. É a história do capitalismo, sobretudo aí a partir do século XVIII. Então, o gênero vai se manifestar ainda de uma maneira binária, essa é uma construção cultural, mas que promove efeitos reais nas pessoas. E o racismo também vem nessa ideia de uma transformação da diferença em desigualdade. Por quê? Qual é a explicação para que pessoas negras sejam vistas como inferiores e mulheres também, a partir de especificidades físicas? Isso vem, se a gente for pegar a Revolução Francesa, eu conto, meu próximo livro é só sobre isso, tem toda a genealogia. Então, como é que essas diferenças foram traduzidas em desigualdade? Então, pessoas negras, existem cartas que falam, por exemplo, do Padre Vieira, que você racializar, que você escravizar as pessoas era uma forma de dar chance delas evoluírem. Então, tem coisas absurdas, é muito violento. E das mulheres pelo fato de gestar. Então, a capacidade de gestar como algo que coloca as mulheres mais perto da natureza e, portanto, menos civilizadas, deveriam cuidar do âmbito privado, da casa. E as interseccionalidades. Eu acho que esse é um ponto importante que vai vulnerabilizar no nosso país, sobretudo as mulheres negras. É impossível ter nascido no Brasil e não ser racista. Eu acho que esse é um ponto importante e não ser sexista. O desafio é para todos nós, tá? De formas diferentes. A diferença é que uns estão abertos para se repensar. Então, minha dica aí para quem está nos assistindo, quando uma pessoa negra falar, você está sendo racista, para pensar. E quando uma mulher te falar, você está sendo sexista, para pensar. Ao invés de dizer, não, justificar. Por quê? Porque é um trabalho cotidiano. Não existe assim um fora do racismo e do sexismo. Existem gradações menores. É aquilo que eu te falei. Você não entra um piano, sai uma flauta. Sim. Né? Você acha que a gente teve uma evolução em termos de sociedade, e aqui, mais especificamente no Brasil, de desconstrução desse racismo, que a gente tem visto continuamos a ver muitas manifestações, e às vezes até muito descaradas, digamos assim, de racismo e de comportamentos racistas. Nós estamos evoluindo ou retrocedendo nesse aspecto? Não, eu acho que o movimento negro é uma potência e uma força muito importante. Até a criminalização do racismo, acho que foi uma conquista. Sim. Mas é isso, mudanças estruturais levam tempo. Então é a mesma coisa com o sexismo. Quando você pega um homem que bate numa mulher, né? É muito mais difícil você deseducar dessa aprendizagem nefasta da misoginia do que você começar cedo na escola. Questão racial também. Por isso que eu acho que a gente precisa muito investimento nas políticas públicas voltadas para a educação. E começar muito cedo. E ter um pouco menos de ansiedade neoliberal de resultados muito rápidos, porque vai demorar. Então, eu sou uma pessimista, ou uma pessimista otimista, ou uma otimista realista, não sei como dizer isso. Se eu não fosse otimista, também não seria professora. Mas eu não acho que eu vou ver isso, essa mudança que eu gostaria na minha vida. Sim. Eu tenho 50 anos, então assim, hoje eu uso como um ideal um provérbio africano que diz o seguinte, o que é sabedoria? É quando você planta uma semente sabendo que você nunca vai deitar na copa daquela árvore. Sim. Eu acho que eu não verei, mas eu gostaria de deixar o mundo um pouco melhor para quem está vindo. Certo.